Por que a tatuagem fica verde? Eu acredito que essa é uma grande questão na cabeça do ser humano. Todo mundo já pensou isso em algum momento. Todo mundo em algum momento da vida já fez essa reflexão. Pô, por que a tatuagem fica verde? E alguns acreditam que é a qualidade do pigmento, né? A qualidade da tinta. Muita gente acha que é a qualidade da tinta. Alguns acham que é o tatuador, alguns acham que é a máquina. Enfim, já escutei de tudo. E, na verdade, existe uma resposta básica, simples, uma grande verdade, né, que sobressai a tudo, não é opinião pessoal que eu vou falar aqui. O que eu vou falar aqui é uma grande verdade, um fato biológico até, e que é incontestável. Né? A partir desse momento você vai entender exatamente por que a tatuagem fica verde, por que ela fica esverdeada, tá? Vou deixar muito bem esclarecido para você esse tema, beleza? Então, antes de começar esse vídeo, você que já é um Vieira Raiz, que já é praticamente o meu sócio, você vai deixar o like, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, você que acabou de chegar, que é novo no canal, não deixa o seu like ainda, segura a sua mãozinha. No momento que você perceber que esse vídeo trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, aí sim, você deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Eu já tinha feito esse vídeo já foi feito logo no começo, quando eu comecei o canal aqui no YouTube, poucos meses depois eu gravei esse vídeo. Porém, como tudo evolui, como tudo melhora, então alguns vídeos que eu sei que ficaram muito ruins, que a qualidade ficou muito ruim, porque eu não tinha tanta estrutura na época, então eu não conseguia fazer um bom vídeo, aqueles vídeos que não ficaram tão bons eu resolvo regravar de vez em quando aqui pro YouTube. Como aquele não ficou muito legal, então eu tô postando aqui um novo vídeo, mesmo tema, mesma coisa, porém com uma qualidade de áudio, com uma qualidade de vídeo muito melhor, que é o que vocês merecem. Vamos entender então o porquê que a tatuagem fica verde. Antes de qualquer coisa, é importante você entender que ela ficar um pouco esverdeada é natural, é normal. Porém pouco, é pouco. Se ficou muito verde, o negócio está muito verde, tem alguma coisa estranha, né? Aí sim pode ser qualidade de pigmento, qualidade baixa, né? Uma tinta ruim. Agora, um pouquinho esverdeado, um tom levemente esverdeado, pouca coisa, é natural, é normal, não tem como fugir disso. Não tem como você fugir desse fato. Ela vai ficar um pouquinho esverdeada, não tem como correr, ainda mais se você for uma pessoa um pouquinho mais moreninha como eu, por exemplo, ou mais moreno do que eu ainda. Uma pessoa bem branquinha, ela foge um pouco disso. Pessoa bem branquinha, ela consegue ter uma tatuagem bem mais pretinha. Agora, quanto mais moreno você é, mais esverdeado vai ser a sua tatuagem. E eu já vou te explicar então o porquê que isso acontece. Nós temos 3 camadas de pele: epiderme, derme e hipoderme. São 3 camadas de pele. No momento que você está fazendo uma tatuagem, o tatuador está depositando toda a tinta aqui nessa segunda camada, que é a derme. A tinta da tatuagem, ela é depositada na sua segunda camada de pele. Então, no momento da tatuagem, o tatuador ele está furando essa primeira camada, recortando toda ela, está cortando ela, porque está passando a agulha aqui, e deixando o pigmento nessa segunda camada. Como ele está deixando o pigmento nessa segunda camada, e ele precisa passar pela primeira para poder fazer isso, então ele está cortando totalmente essa primeira camada. E ele está cortando para tentar deixar o pigmento aqui. Ou seja, quando você termina de fazer a tatuagem, você está sem essa primeira camada de pele, porque ela foi toda cortada pela agulha. O que tem é a segunda camada exposta com a tinta aqui nela. E é por isso que quando você acaba de fazer a tatuagem, ela está muito preta, muito viva, com as cores bem vivas. Porque está muito exposto, não tem nenhuma camada de pele em cima do pigmento, está muito exposto a tinta da tatuagem que está recém-feita. Agora, essa primeira camada de pele aqui, ela se renova, ela cresce por cima novamente. Esse é o processo de cicatrização. Quando a tatuagem está cicatrizando, depois dela totalmente cicatrizada, para ser exato, depois de 60 dias, essa primeira camada de pele, ela se renovou totalmente por cima, ela cresceu por cima novamente, e agora o que você tem é uma pequena camada de pele em cima do pigmento, em cima da tinta. A tinta não mudou de cor, ela continua preta, da mesma maneira que ela era no momento que você acabou de fazer a tatuagem.
Só que agora você tem uma tatuagem um pouco mais opaca e ela não tá tão pretona, porque tem uma camada de pele em cima. E aí que entra o tom esverdeado. Nós naturalmente temos o tom de pele um pouco amarelado, levemente amarelado, todos nós temos. Por conta da melanina, todo o tom da sua pele, toda a melanina está localizada aqui nessa primeira camada. É na primeira camada de pele onde está a sua melanina, onde está o tom da sua pele. Então, quando você tem uma tatuagem cicatrizada, o que você tem? Uma segunda camada com tinta preta e uma primeira camada que é amarelada, que naturalmente é amarelada, por cima dessa tinta preta. Então, é como se você tivesse um insufilme de carro, como se você tivesse uma película amarela em cima do pigmento que é preto. E bom, naturalmente, isso você aprendeu na escola, a mistura do pigmento amarelo com o pigmento preto dá verde. Então você está tendo a sensação de que a tinta está verde, é uma sensação, ela não está verde. Aqui nessa segunda camada, a tinta está totalmente preta. Só que você está tendo a sensação de que a tinta está verde porque tem uma camada de pele, tem uma película amarelada em cima da tinta preta. E aí dá a sensação, quando você olha, que é uma tinta esverdeada. É simplesmente uma película por cima, como se fosse um insufilme de carro. É a sua camada de pele amarela em cima da tinta que é preta. Dá a sensação de que a tatuagem está esverdeada. E como eu disse, a pessoa que tem mais melanina, a pessoa que tem o tom de pele mais escuro, vai ter uma tatuagem mais esverdeada ainda. Uma pessoa que tem menos melanina, que tem a pele mais clara, vai ter muito menos esse tom esverdeado, vai ter a tatuagem muito mais pretinha, né? Então, tá explicado. É importante deixar claro que um pouquinho esverdeado é normal, mas é pouca coisa. Tua tatuagem tá mega verde, tá toda esverdeada, tem alguma coisa errada. Aí pode ser sim, qualidade de pigmento muito baixa ou qualidade de aplicação muito baixa também. Às vezes o tatuador não sabe aplicar a tinta na pele da maneira correta. E se o tatuador não souber aplicar a tinta, se ele não souber tatuar da maneira correta, a tatuagem pode ficar falhada depois de cicatrizado. Aí ela vai ficar um pouco esverdeada. Então, é importante entender esse equilíbrio. Um pouquinho esverdeado é sempre normal ficar e não vai ter como correr disso. Eu, com o tom de pele que eu tenho, eu já sei que é um padrão, eu sempre vou ter uma tatuagem um pouquinho esverdeada, não dá pra eu tentar ter uma tatuagem mega pretona, que é impossível. E é isso aí. Eu acho que ficou bem esclarecido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito sucesso na sua carreira, é isso que eu te desejo sempre. E até o próximo vídeo.